Olá, sou Jéssica de Cássia, aluna do curso de Administração Pública da Universidade Federal de Ouro Preto. Vou apresentar um breve trabalho com critério de títulos parciais na disciplina de Organização, Sistemas e Métodos, que em alguns momentos vamos chamar de OSM. Hoje a gente vai debater um dilema que vivemos diariamente na Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, da qual eu sou servidora, que eu faço parte, que é sobre o equilíbrio entre centralização e descentralização. Na maior rede de ensino do país, em número de escolas estaduais. Então, como dosar o controle estratégico da Secretaria Central, do órgão central, com a autonomia necessária que as regionais, as superintendências regionais de ensino precisam, e com as caixas escolares. Então, nos próximos minutos, a gente vai analisar esse desafio sob a ótica da teoria da OSM, tá bom? E, na prática, como está funcionando nesse órgão da Secretaria de Estado de Educação. Então, seguindo, centralização versus descentralização. Para entender a nossa realidade, recorremos à teoria de OSM, tá? A centralização, ela mantém as grandes decisões no órgão central, no caso aqui em Belo Horizonte. A vantagem é o quê? Garante a equidade, o controle fiscal e a padronização das políticas pedagógicas para nossos 853 municípios. O risco, a lentidão, a burocracia, diante de uma rede tão vasta, que hoje a gente tem quase 4.000 escolas, e a descentralização, ela transfere essa mesma autoridade para quem está perto do aluno, perto da escola. Então, as suas vantagens são a agilidade na resolução de problemas locais, o fortalecimento da gestão democrática, tem mais ali participação direta da comunidade, do aluno, do professor, de todo mundo. Porém, se não houver uma ferramenta de controle, a gente corre o risco de fragmentação, de perda do padrão, de não otimização da aplicação do recurso público, Então, o segredo de OSM é escolher um modelo, mas desenhar os processos que operem em harmonia dentro da realidade do órgão, da instituição, e no caso aqui, essa harmonia nós estamos falando da educação, e aí no caso a gente tem a Secretaria de Estado de Educação, as regionais e as caixas escolares. Então, continuando no contexto aqui de Minas Gerais, a nossa descentralização ela é predominantemente administrativa e financeira. O órgão central delega competências para as nossas regionais, que funcionam como os olhos e braços da secretaria no território, supervisionando e apoiando os gestores, tá? E na ponta mais extrema, a gente tem a descentralização financeira, diretamente para as caixas escolares, tá? Que são as entidades de direito privado que gerenciam os recursos públicos dentro de cada escola. Então, hoje no estado, cada escola tem a Caixa Escolar, que é uma instituição privada, que tem CNPJ, que foi constituída para administrar esses recursos. Ela é uma entidade sem fins lucrativos. E a Constituição de 1988 e a LDB, ela deram norte para essa autonomia, para a autonomia da escola. Mas fazer isso funcionar de forma eficiente em um estado com as dimensões de Minas Gerais, ela é um desafio diário de governança. Então, é um desafio para toda liderança que assume o poder público, para os secretários que nós tivemos, e é um desafio que constantemente sofre mudanças, sofre alterações, sofre adaptações, e tem tido, melhorias estruturais em relação a isso. Apesar de haver muita resistência, porque nós temos aí gestores muito antigos, que talvez vieram de uma época onde a sistematização não era algo muito comum, e agora precisa dessa adaptação, precisa dessa capacitação dos servidores. Continuando, esse movimento ganhou contornos muito práticos na visão dos nossos últimos secretários de educação, que nós tivemos aí. Nós tivemos o Igor Alvarenga, o Igor Alencastro Alvarenga e o Rocieli Soares, por último. As premissas de gestão focaram intensamente na autonomia lá na ponta, lá no diretor, lá na caixa escolar. Então, a estratégia ela foi clara. O diretor de escola ele não é apenas um educador, ele é um gestor público. Para isso, houve uma modernização, uma desburocratização nos repasses para as caixas escolares, que é os repasses para custeio, merenda, reforma. Então, houve essa desburocratização, algo mais rápido, prático, direto. E a lógica adotada é de que quem está no chão, vamos colocar assim, o chão da escola, sabe onde o teto está vazando ou qual projeto pedagógico precisa de apoio imediato, gerando assim uma maior eficiência e, consequentemente, um maior resultado. A gente não pode dizer, em forma alguma, que todas as escolas elas precisam exatamente da mesma coisa para obter um resultado melhor da educação. Porque aí a gente tem questões culturais, questões
financeiras, de vulnerabilidade, localidade, de onde as escolas estão, local mais frio, local mais quente. Então, assim, tudo isso interfere. Então, de fato, quem está dentro da escola, quem está vivenciando o dia a dia, tem uma condição, deveria ter, ao menos, né, uma condição de tomar decisões melhores, tá? E aí, né, seguindo isso aí, a gente vai analisar o caso, vamos continuar analisando na prática aqui as notas caixas escolares com esse modelo descentralizado, tá? Quando a secretaria descentraliza o recurso para a caixa escolar, a escola ela ganha agilidade para comprar os seus insumos, contratar os pequenos reparos, sem precisar esperar por um processo licitatório centralizado lá na cidade administrativa. Isso gera resultados rápidos e melhora o ambiente, tá? Então, assim, se o recurso fosse ser executado pela Secretaria de Educação, que é um órgão direto, né, da administração pública, as aquisições deveriam acontecer por uma licitação lá. Agora, imaginemos quase 4.000 escolas, a Secretaria licitando alimentação escolar para toda Minas Gerais e tendo logística para esse atendimento, para esse pagamento, para essa entrega. De fato, a opção pela descentralização, que já ocorre há muitos anos na Secretaria Estadual aqui de Minas Gerais, ela foi uma opção assertiva. Então, agora, as próprias escolas. E aí nós vivemos na outra questão. As caixas escolares, elas não são órgão de administração pública. Elas são entidades privadas. Então, elas não precisam seguir, por exemplo, a Lei 14.133 de licitação. Ela pode ter processos simplificados, desde que respeite, obviamente, os princípios da administração pública. Então, isso agiliza a compra, isso fomenta o mercado local. E então, por outro lado, né, isso faz o quê? Transfere para quem? Para o diretor essa responsabilidade. É uma carga de uma responsabilidade administrativa e financeira. Então aí a gente esbarra em outros conflitos, né? A gente tem dificuldade na prestação de contas, erros na aplicação, erros no uso e que geram às vezes até dano ao erário. Então tem que haver ali cobrança, por exemplo, devolução do bolso do gestor pelo aquele erro. Então isso traz um impacto muito grande para quem assume a gestão escolar e acaba tendo assim necessidade da regional, da Superintendência Regional de Ensino, atuar de uma forma mais exaustiva na fiscalização, mais intensa na capacitação das caixas escolares, justamente para evitar esse tipo de problema ou para se precaver quanto a esse tipo de problema, tá? Então, assim, a descentralização ela gera autonomia, mas ela exige uma capacidade técnica altíssima na ponta e na maioria das vezes não temos, né? Então, assim, diante disso, quais são os desafios atuais da nossa secretaria? Para não perdermos ali o controle de uma rede tão descentralizada, como eu já falei anteriormente. Então, o órgão central ele vem o quê? Vem utilizando a tecnologia para criar movimentos de recentralização para monitoramento. Então, vem criando, né, sistemas. Hoje a gente está vivendo aí uma novidade, que é um sistema de gestão descentralizado, que chamou SGD. Essa implementação começou esse ano. Estão tendo muitos impasses para conseguir adaptar esse programa à realidade das escolas, mas é uma tentativa, né, de aplicar algo que ficasse mais dinâmico, centralizar onde as contratações acontecem, onde as publicações dos processos, dos resultados acontecem, bem como onde acontece a prestação de contas, de forma que pudesse acontecer ali de uma forma cronológica, né, atual, pudesse ser verificado atualmente os gastos. Como que funcionava assim antes? A escola recebia o recurso, utilizava, fazia a prestação de contas física, né, impressa ali os documentos, as notas fiscais, protocolava na regional e a regional tinha que analisar. Porém, né, como a maioria dos órgãos públicos, há um déficit de pessoal e um excesso de trabalho imenso. Então essas análises demoram para acontecer. Então às vezes acontece depois de 10, 11, 15 anos que isso vai ser analisado. Então aí se perdemos o prazo, o tempo, às vezes de cobrar, o tempo de ensinar, porque ele fez errado, muitas das vezes não intencional, então precisava ser ensinado da forma correta, mas o tempo passou, tá? Então, assim, a secretaria ela está criando, a gente tem na parte pedagógica também outros sistemas, a gente tem CIMAD, né? E a secretaria central, lá o órgão central, ele consegue acompanhar em tempo real. Se a autonomia dada às escolas, ela está gerando resultado de aprendizagem, de otimização do uso de recursos, sabe? O principal desafio, no final das contas, da nossa secretaria é garantir que esses sistemas eles sirvam de fato para apoiar e integrar as esferas, e não engessar ou burocratizar o trabalho do diretor. A ideia é que, de fato, não seja um excesso de programas, mas programas que, de fato, apoiem, né, a decisão do gestor. E, assim, seguindo aqui, concluindo a nossa análise, a realidade da Secretaria, né, de Educação, ela nos mostra que centralização e descentralização devem coexistir. Então, a gente precisa ter os dois, não tem como centralizar totalmente e descentralizar partes, né? Então, a Secretaria ela precisa o quê? Centralizar a definição de metas,
de diretrizes pedagógicas, de fiscalização, mas continuar descentralizando ali a execução financeira e a autonomia das escolas. Exatamente como o secretário Igor e o Rocieli, eles desenharam e vieram propondo nesses últimos anos aí, tá? O sucesso da educação mineira, ela depende desse equilíbrio. Dar asas para a escola voar com autonomia, mas manter o pé firme, o pé no chão, com o suporte técnico e o controle do órgão central e das regionais, tá? É um fator um pouco difícil, um pouco complicado, mas possível, no meu ponto de vista, onde a secretaria tem errado, tem pecado bastante, é justamente no excesso de mecanismos, excesso de sistemas, excesso de planilhas que não conversam entre si. Então, a secretaria ela precisa ela precisa fazer com que todos esses mecanismos se conversem, gerem dados de fato que contribuam para a tomada de decisões na educação, tá? Então, eu agradeço, encerro por aqui e espero ter atendido a expectativa proposta pelo professor para este trabalho.